E o Bruno Henrique, hein, que fez um desabafo depois da vitória do Flamengo em cima do Sport, falando tudo sobre o seu julgamento. E o Bruno Henrique com essa piada, pizza, sabe o que é isso? É Brasil, meu irmão. De uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas. Crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Mas não tenho muito pouco a dizer em relação a isso. Você vai ver no vídeo de hoje as falas do Bruno Henrique, Felipe Luiz, desabafo do Abel Ferreira e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E cara, deixa eu te contar uma coisa, eu vou deixar aqui, ó, tá aqui aparecendo na sua tela e na descrição desse vídeo, só você abrir a descrição e olhar, tem uma camisa do Flamengo simplesmente linda, sensacional. Clica lá para você ver as condições, o precinho camarada e as avaliações que tá todo mundo falando bem. Clica lá, eu tenho certeza que você vai curtir, para você garantir o seu manto com exclusividade, beleza? Logo depois da partida, o Felipe Luiz falou um pouquinho sobre a absolvição do Bruno Henrique. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Horta, o canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, hoje o seu time acabou talvez não entrando da forma que você imaginava, teve um primeiro tempo ruim, mas depois conseguiu se acertar bem, ainda na primeira etapa começou a evoluir, no segundo tempo matou o jogo. Queria que você fizesse uma análise da sua equipe na partida de hoje, se puder também depois falar um pouquinho do Bruno Henrique, que deve estar aliviado depois do fim desse julgamento. Bom, primeiro que realmente entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo, parece que estávamos um ritmo abaixo do que a partida pedia, e por muitas circunstâncias ainda tenho que analisar melhor, mas é verdade que a nossa pressão não estava encaixando, eles conseguiam sair com uma certa facilidade, depois com a bola a gente não estava fino, a bola estava lenta, a circulação lenta, perdemos algumas bolas, deu contra-ataques, o time sofreu, até sofreu o gol, e aí depois de sofrer o gol, já começamos a tentar acelerar um pouco mais, o ritmo de circulação já era um pouco melhor, mas mesmo assim muitos erros, chegávamos com certa facilidade na área do Sport, mas não aproveitávamos as chances e principalmente não conseguimos aproveitar, para mim, aonde estavam verdadeiramente eles estavam sofrendo, que era mais do nosso lado direito. Nós também estávamos sofrendo do nosso lado direito, mas a gente não conseguia aproveitar bem, e isso nos causou dificuldades. Mas depois sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute, e da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do Sport, aí era não digo questão de tempo, mas dava para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais, e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Não, o Bruno, é dele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. E é óbvio, todo mundo tava maluco para ouvir o Bruno Henrique falar sobre o que vai ser de agora em diante. Boa noite, acho que agora o que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Então, sobre a torcida eu não tenho palavras para poder falar aqui. É gratidão eterna por todo o carinho, todo o apoio desde o dia 23 de janeiro de 2019, quando eu cheguei aqui no Flamengo. O carinho já era ali presente com eles, e fica aqui o meu carinho sempre e a gratidão sempre
por todos nós rubro-negro, que a gente possa continuar trilhando essa linda história aqui no Flamengo. Bruno, aproveitando o gancho da pergunta dela, antes da final da Libertadores ainda tem Fluminense, tem o Bragantino, tem Atlético Mineiro, depois da final. No que depender de você, você vai para todos os jogos, tem condições de encarar esses 3 jogos no Brasileiro antes da final? Claro, com certeza. Estou ali para poder ajudar, como sempre falei, independente se eu jogar ou não. Estou ali para poder passar um pouco da experiência também que eu tenho dentro desse clube para os que chegaram agora. Então, quero poder cada vez mais me preparar para poder ajudar o Flamengo aí nessa reta final do Brasileiro. Bruno, sei que é um assunto delicado, mas não tem como a gente não comentar que foi a sua absolvição. A gente falou com o Felipe Luiz aqui antes. Uma coisa que ele falou é que antes desse último julgamento, né, falou-se muito sobre a acusação e agora talvez não tanto sobre a absolvição, né, que você merecia também essa absolvição, essa redenção da sua reputação. Então, qual que é o seu sentimento nesse momento que você foi absolvido e o que você pode falar desse momento que você passou também, que foi difícil para você fora de campo, e o que você está projetando agora? Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é para o Flamengo, o nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Bruno, Gabriel, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, de ser jogador, de ter um ótimo salário, você tem uma família, você tem esposa, você tem um filho, tem um garoto que já está um pouco maior, já consegue entender um pouco o que se fala. Eu queria saber, assim, como é que você se blindou diante de tanta besteira que foi falada? As pessoas falavam coisa sem saber, e quando chegou ali no tribunal, ficou muito claro que você não fez parte de um esquema, que você não fez parte de um conluio, que você não ganhou dinheiro com isso, como teve outros casos assim no Brasil, e ficou claro a sua inocência, tanto que foi 6 votos a 1 e a 2, né? A maioria, o dobro do que queria te condenar, te absolveu. Queria saber, assim, como é que você fechou com a sua família, como é que você blindou a sua família diante dessa situação que aconteceu, que eu acho que foi mais uma situação complicada que você passou na carreira. Você teve a situação no olho, depois teve a situação no joelho, mas eu acredito que essa fugia um pouco do seu controle, porque você não controlava a narrativa das pessoas. As pessoas falavam o que elas achavam que era verdade e meio que, tipo, você não tinha o direito de se defender. Até porque se você fosse ficar toda hora rebatendo alguém, você poderia acabar se desgastando muito. Queria que você falasse. Cara, eu acho que, primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis, e também tem uma pessoa fora do clube, né, que é a minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor, e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então tenho a agradecer eles e minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu, e é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade, então é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar, e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. Bruno, tudo bem? Futebol agora, vamos lá? Vamos lá. Bruno, não é segredo para ninguém que você é talvez um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo dessa geração atual. Onde o Flamengo vai ao redor do Brasil, do mundo,
seu nome é gritado, é chamado. E ontem, na chegada do time ao hotel, a gente percebeu você bastante emocionado. Você foi para a torcida, falou com todos os torcedores, hoje mais uma vez teve seu nome gritado de forma impressionante no estádio. Eu queria saber, especialmente de ontem, o que passou na sua cabeça naquela hora que você estava muito emocionado, visivelmente, tem até uma foto do Gilvan de Souza que mostra a sua feição. O que passou na sua cabeça naquela hora que você atendeu a torcida e fez a alegria deles mais uma vez? Cara, se eu pudesse, eu abraçava os 45 milhões de torcedor. Era o meu pensamento, era isso que eu queria, mas aquele carinho ali quando eu cheguei aqui em Recife mostrou que era isso que eu precisava. Levar essa gratidão para milhões de pessoas, a poucas pessoas que estavam ali na porta do hotel. Então, essa era o meu desejo, abraçar todos, mas aqueles poucos ali sinto-se abraçado, né, por todos os 45 milhões. Bom, esse ódio de jornalista, talvez ele esteja falando do Schneider, da Band. Eu não senti ódio, não. Eu senti que ele pontuou algumas coisas. Vem cá, presta atenção aqui rapidinho. Olha como o sistema é bruto, como diria o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite. O Bruno Henrique forçou um cartão amarelo, tem uma denúncia da Polícia Federal, você vai mostrar aí as imagens, você vai ver que ele claramente força. Tenta chutar o Soteldo, discute com o árbitro de maneira assintosa, xinga, faz de tudo para tomar o cartão vermelho. Está mais do que claro. A Polícia Federal, em abril, denuncia o Bruno Henrique por fraude esportiva, corroborado pelo Ministério Público. Pede uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Provas robustas, está tudo lá muito claro. E isso na justiça comum, vai caminhar ainda. Aqui a gente está falando de justiça desportiva, que não deu em nada, mas as provas são as mesmas. Ele combinou, tem mensagem combinando com o irmão dele, Vander, que ele ia tomar cartão contra o Santos. O Vander, a esposa, familiares fazem apostas volumosas nas bets. As bets percebem, avisam ao sistema, começa a investigação. Tá tudo lá, mais do que comprovado. É batom na cueca. Batom na cueca. O que termina? Primeiro deram 12 jogos, ridículo. Agora, mais nada, uma multinha, sei lá, de 100 mil reais, coisa de 3 dias no salário de quase 2 milhões do Bruno Henrique no Flamengo. Eu pergunto para vocês, por que o Aleph Manga, atacante do Curitiba, foi suspenso por quase 1 ano, 360 dias, por forçar um cartão amarelo? E o Bruno Henrique, com essa piada, pizza, sabe o que é isso? É Brasil, meu irmão. É o porquê? Porque tem por trás o Flamengo, belas bancas de advocacia, é o Bruno Henrique, é o tamanho todo, e o Curitiba que não tem esse tamanho, o Aleph Manga que não tem esse brilho, que não tem os bons advogados. É a mesma coisa que acontece pelo Brasil o tempo inteiro. Quem está no topo da cadeia e tem boas bancas, na hora de se defender, consegue mais tempo, penas mais brambas. O pobre, que está lá que não tem defesa, está com defensoria, a gente sabe como termina. Brasil, é uma piada esse desfecho, mais um, da justiça desportiva brasileira. Já o Abel Ferreira também falou sobre o caso, foi perguntado e disse que tem pouco a dizer sobre isso. Eu sou um cidadão paulistano, né? Considero-me esse título, trabalho há 5 anos no Brasil. Foi muito bem recebido, sou muito grato ao futebol brasileiro, sou muito grato a todas as pessoas que me receberam aqui. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E portanto eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei nisso várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Portanto, digo com toda a certeza que o futebol faz parte do vosso sangue, o futebol faz parte do nosso. E do que depender de mim, farei tudo o que eu conseguir para tornar o futebol melhor. Sim, somos rivais, não somos inimigos. O futebol
precisa de união, e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo, mas, como te disse, o futebol devia e deverá ser o embaixador daquilo que é a ética, aquilo que é o respeito, aquilo que é a competitividade, aquilo que é a rivalidade entre todos os clubes. É isso que eu penso. Em relação àquilo que tu me perguntaste, eu acho que todos vocês falaram e portanto não tenho muito mais nada a dizer a não ser isto. Eu vejo e olho para o futebol como o embaixador daquilo que devem ser os princípios, valores, ética, respeito, e é para isso que eu ando no futebol. Sim, sou muito competitivo, sim, tenho melhorado muito naquilo que tem a ver com os meus comportamentos durante os 90 minutos, mas não tenho nada, tenho muito pouco a dizer em relação a isso. Como te disse, foi muito bem recebido aqui no Brasil e sou muito grato ao futebol brasileiro. O resto eu acho que vocês conhecem como isto funciona melhor que eu. Tá bem? Mas e pra você? O que você achou? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E ó, não esquece do like no vídeo, hein?